Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast. E se o meu nome é Pedro Figueiredo e obrigado a quem vai acompanhando aqui os episódios e a quem ainda vai partilhando comigo também algum tipo de feedbacks e sugestões. Então, o episódio 2 ou o tema do episódio 2 anda à volta da palavra sucesso. Porquê? Na verdade, isto vem aqui um bocadinho de uma consequência daquilo que é a minha experiência, principalmente profissional, e ao lidar com alunos que, como é óbvio, quando se inscrevem para fazer exercício físico, aquilo que eles querem é ver sucesso nos seus resultados, na obtenção de mais saúde, de mais força, de um corpo diferente, seja o que for. Sucesso é uma palavra que nos vai acompanhando e que eu diria até que tem cada vez mais peso no nosso dia a dia, porque cada vez mais ouvimos-la. Então eu acho que é interessante precisamente pelo impacto que ela tem, porque ela tem impacto e nós já vamos perceber isso na nossa saúde, no nosso bem-estar. Parece-me interessante repensar literalmente o conceito desta palavra, porque a verdade é que quando nós pensamos em palavras ou em conceitos, a verdade é que, se for preciso, cada um acaba por ter uma noção muito própria daquilo que considera, neste caso, sucesso. Ainda que eu possa ir ao dicionário ver o que é que isso significa, na prática, sucesso traduz de uma determinada maneira na minha vida. E essa maneira como o sucesso se traduz na minha vida vem de referências que eu aceitei. Porque se calhar eu li um livro, porque se calhar eu ouvi alguém falar sobre isso, porque se calhar eu vejo alguém que tenho como referência e por isso eu vou tendo aqui uns pontos cardeais de referência que me orientam e que me dizem, para mim, Pedro, o que é que eu considero sucesso. Agora, aquilo que nós já vimos ao longo dos episódios é que a informação que nós vamos captando e que depois vamos integrando, muitas das vezes todo esse processo é feito um bocadinho sem intenção, sem atenção. E por causa disso, se calhar ao longo do tempo, aquilo que nós podemos deparar é com conceitos ou ideias por trás desses conceitos que já não fazem tanto sentido para nós. Porquê? Porque a certa altura, como quase tudo, também aquilo que já vimos, tem sempre um lado positivo e um lado menos positivo, há sempre aqui um prós e contras. A verdade é que muitas das ideias que nós temos sobre as coisas, em determinado ponto da nossa vida, podem deixar de fazer tanto sentido porque já nos dão mais contras do que prós. E eu acho que, literalmente, é aquilo que eu acho, é que esta palavra do sucesso, daquilo que vai sendo a minha experiência pessoal, da minha vida e a minha interação com muitas pessoas, é de que esta palavra, com muita frequência, tem um peso tão grande que acarreta mais contras do que prós. Então vamos pensar um pouco, primeiramente, naquilo que quer dizer sucesso. Porque, como todas as palavras, elas têm uma determinada origem. Então, quando nós vamos aqui à palavra sucesso e àquilo que ela realmente significa desde a sua origem, ela quer dizer suceder. Ou seja, na lógica de que um acontecimento advém sempre de outro. Há sempre, como nós estamos habituados a pensar, há sempre uma causa e uma reação, ou uma consequência, uma ação, uma reação. Se eu agora ando aqui, eu já não estou ali, já estou aqui. Portanto, qualquer ação tem sempre uma consequência. E por isso, na origem da palavra, não há sequer uma divisão entre o positivo e o negativo, entre ter êxito ou não ter. É literalmente só para coisa que eu faça, para cada coisa que eu pense, que eu sinta, que aconteça, há pelo menos uma consequência direta disso. Com o passar do tempo, foi-se
adulterando aqui um bocadinho o significado da palavra para aquilo que se calhar convinha em termos de sociedade, fosse o que fosse, que é, afinal, sucesso que vem de suceder já não é algo neutro, já não é algo simplesmente físico, de ação-reação, convém que seja positivo, convém que seja ou que signifique ter êxito. Ainda assim, mesmo com esta pequena alteração do seu significado da palavra, para eliminar aquilo que nós não consideramos positivo e só considerar o que realmente para nós é ter êxito, nós fomos desenvolver referências sobre o que é ter êxito. Porque eu, por exemplo, se eu disser que estou nesta posição e que dou um passo em frente e que agora já avancei alguns centímetros, isto é ter êxito se aquilo que eu quero é avançar. Mas isto já não chega, porque o êxito já não é só simplesmente eu neste momento estou a fazer uma determinada tarefa e eu automaticamente, a seguir a executá-la, tenho êxito. Eu faço uma letra, eu tenho êxito em fazer essa letra. Eu arrumo a louça e eu tenho êxito em arrumar a louça porque eu terminei essa tarefa, a consequência foi aquela pretendida. Não. O problema é, ou o grande desafio está no êxito e naquilo que isso quer dizer. Principalmente hoje, porque nós, se calhar, aqui há uns anos atrás, acabávamos por ter um número de referências mais limitado. Era limitado às pessoas com quem nós lidávamos, os pais, os professores, os amigos, para de repente uma coisa ou outra que pudéssemos ver na televisão ou ler num livro, para hoje termos tanto acesso a tanta coisa tão facilmente que as referências são muitas. De êxito, então, porque isto acabou por entrar aqui um bocadinho na moda de que temos que todos que ter um grande sucesso para realmente isto valer a pena, que vamos atrás do que é que a maioria ou do que é que algumas pessoas supostamente entendidas na matéria vão nos dizer que é ter sucesso. Porque é curioso, porque eu, entretanto, na minha perspectiva de expandir o meu conhecimento, de me melhorar a mim próprio, claro que sucesso foi uma das palavras que eu estudei, no sentido em que li alguns livros, ouvi alguns podcasts, pessoas a falar sobre o que é que são pessoas do sucesso. Inclusive, há pessoas que dizem que foram estudar aquelas pessoas que são consideradas pessoas do sucesso. E logo aqui, um parênteses. Quem é que considerou estas pessoas como exemplos de sucesso? Porque é que isso é sucesso de uma forma global? Toda a gente tem que entender essas pessoas como pessoas de sucesso. Porquê? Mas a verdade é que, a certa altura, porque alguém diz estas pessoas são pessoas de sucesso, nós achamos que elas são pessoas de sucesso. Sejam as celebridades, os atores, os músicos, as pessoas que têm muito dinheiro, o dono daquela empresa. Estas pessoas é que são pessoas de sucesso que conseguiram realmente coisas incríveis. E a partir deste momento, nós olhamos para essas pessoas como referências e depois vamos andar atrás, quase, de conseguir alcançar algo que se assemelhe. Depois, estas mesmas pessoas que nos dizem que tiveram a estudar as pessoas do sucesso, vêm-nos dizer como conseguir alcançar o sucesso. Eu ainda aqui há pouco tempo dei com um podcast em que todo o podcast basicamente, ou quase todo, muitos episódios são só à volta do sucesso. E é curioso porque eu estive só a ver os títulos e desde as 10 ações, os 10 hábitos para se ter sucesso. A seguir, mais à frente, já são só 6. Depois é o hábito. Depois, a seguir, já é ao contrário, que sucesso é fazer menos. Depois, a seguir, estão-nos a dizer
qual é que é a essência do sucesso? E estão em não sei quantos episódios, como se sucesso fosse realmente uma ciência incrível, a alimentar-nos esta, eh, estas referências que nós temos, porque agora alguém nos diz que sucesso é, e é engraçado porque eu lembro-me bem de um episódio que eu ouvi em que dizia que eram os 10 hábitos das pessoas com muito sucesso. Portanto, alguém foi estudar e encontrou ali os pontos em comum de todas estas pessoas, e um dos primeiros hábitos era acordar mais cedo, de preferência mais ou menos, se calhar, por volta de 2 horas antes daquilo que é realmente necessário para depois o dia a dia. E nessas 2 horas, esta pessoa que andou a estudar o que é que os outros faziam, acabou por criar ali um sistema onde, nessas 2 horas, desde aquilo que a pessoa ingere, à meditação, ao exercício, à leitura, ao escrever os objetivos, a não sei o quê, e eu penso: "Bom, isto é só um hábito". Portanto, este é o primeiro, é acordar e fazer basicamente todas estas coisas, conseguir acordar 2 horas mais cedo. A partir daqui eu penso que alguém para quem isso seja impossível, porque por uma questão nem que seja de horários de trabalho, eh, chega à casa tarde e no dia a seguir, por acaso, porque trabalha por turnos ou o que for, e vê que tem que, se quer ser sucesso, tem que o primeiro hábito é acordar horas mais cedo, pensa: "Bom, eu nunca vou ter sucesso porque, eu não consigo fazer isto, eu nem sequer meia hora, quanto mais 2 horas ou o que for". Portanto, isto tudo para dizer o quê? Que a palavra sucesso primeiramente tem só a ver com o que acontece imediatamente depois de eu fazer algo. E fazer é o mais importante, ok? Depois porque alguém, em alguma altura, na época da nossa história, decidiu que tinha que ser positivo. Depois o positivo não chega, tem que ser algo que realmente que mostre êxito. E aí começaram todas as referências de que se calhar eu para ter sucesso tenho de ganhar X, tenho que ter um negócio, tenho que ter uma casa de uma determinada tipologia, tenho que ter um carro, tenho que ter isto e aquilo, tenho que andar a viajar para aqui, fazer grandes férias, etc. E todas as referências que se calhar neste momento eu ou você que está a ouvir este episódio tem de ser, do que é sucesso, estão completamente. Agora até tenho alguma dificuldade em arranjar a palavra, mas ou seja, elas estão eh, completamente separadas daquilo que realmente eu acho que para mim é ter sucesso, porque é aquilo que eu quero para a minha vida. E muitas vezes o facto de eu aceitar estas referências sem eu pensar a sério sobre o que é que para mim seria ter sucesso, se eu quiser ainda assim aceitar que sucesso é uma coisa positiva, é alcançar algo lá mais à frente, quando já vimos pela palavra que é imediatamente após, mas se eu quero acreditar nisso, eu se calhar preciso de refletir mais ou com mais calma sobre o que é ter sucesso para mim, porque exatamente por eu aceitar as outras referências, eu estou sempre, primeiro, no futuro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu raramente consigo estar concentrado no que eu estou a fazer, porque eu estou sempre a sofrer quase de ansiedade por será que vou conseguir algum dia? Será que tenho que fazer mais isto para? E estou sempre a pensar o que é que ainda falta, o que é que está lá mais para a frente, e tenho que planear a longo prazo e tenho que fazer tudo isto. Portanto, eu raramente tenho a capacidade de estar bem onde estou agora a fazer o que estou a fazer agora. E depois, precisamente pelas referências que eu tenho, se calhar algumas dessas coisas são simplesmente demasiado para aquilo que eu quero, para aquilo que eu posso, para aquilo que eu consigo neste momento. Se calhar eu nem sequer nunca quis isso, se calhar eu não ambiciono isso, mas aceitando isso de forma, não gosto de usar esta palavra, já disse várias vezes, mas pronto, de forma inconsciente, eu dou por mim sempre a acelerar, sempre a acelerar, sempre a acelerar, com uma pressão gigantesca vindo nem se sabe bem de onde.
porque eu nunca pensei sobre isso. Agora eu entendo melhor de onde é que vem essa pressão. E essa pressão tem vindo a trazer cada vez mais pessoas a situações de burnout, de depressão, de desgaste mental e físico. Porque agora, por falar em desgaste físico, um dos outros hábitos que dizia na altura era fazer exercício físico, e como é óbvio, daí eu sou defensor. Mas nós temos que perceber qual é o papel do exercício físico na nossa vida e de qual é a melhor forma de ele se encaixar nela em cada fase, em cada semana, em cada dia da nossa vida. Porque senão, se o exercício a certa altura é o porque tem que ser, ou já se torna uma dependência que se eu não fizer já dou por mim assim um bocadinho alterada em termos de energia, de humor e etc. Porquê? Porque eu tinha a expectativa porque ter sucesso é fazer X todos os dias, exercício e não sei o quê, ou eu estou demasiado dependente das endorfinas, daquilo que aquilo me permite, etc. Depois, a certa altura, eu treino muito, se calhar, eu até criei uma adição ao exercício que nem é positiva, e até esse exercício físico torna-se um malefício. Porquê? Porque, na verdade, se calhar ele está a prejudicar o meu descanso, ele está a prejudicar a minha calma, a minha tranquilidade, a minha gestão do meu sistema nervoso. Simplesmente porquê? Porque ele é só mais. Ele, na minha mente, é só um tem que ser, um mais, uma obrigação, uma dependência, e esse não é o lado positivo do exercício físico. Portanto, quando nos dizem os hábitos das pessoas saudáveis, das pessoas de sucesso, peço desculpa, se calhar esses hábitos não fazem sentido nenhum para a maioria das pessoas. Por isso, cuidado ao ouvi-los, porque senão simplesmente vamos ficar frustrados só de ouvir, porque penso, bom, eu nem consigo sequer começar isso, portanto, eu fui mesmo feito para não ter sucesso. Depois, o que é ter sucesso e quem são as pessoas do sucesso que nós aceitamos como referência? Na verdade, eu se calhar não preciso de nenhuma referência, eu se calhar não preciso de ninguém, se calhar não preciso que alguém me diga que hábitos é que eu tenho que ter, porque ninguém tem a vida exatamente igual à minha. Então eu simplesmente, se calhar o exercício é lembrar-me que sucesso é suceder, é a sucessão de eventos e que conforme aquilo que eu faça, eu tenho uma consequência. Se eu agora não for fazer nada, eu tenho uma consequência. Pode ser um descanso que eu até estava a precisar e isso é positivo, pode ser uma consequente falta de energia para fazer ainda mais o que quer que seja. Portanto, eu tenho sempre uma consequência da minha ação e eu tenho sempre, na verdade, sucesso. Eu só preciso de perceber o que é que eu quero obter com esta determinada ação, para que ela faça sentido. E para pensar se as ações que eu normalmente tenho, preciso de alterar ou modificar alguma ou algumas delas, porque o resultado que eu estou a obter, a consequência, o sucesso que eu estou a obter, não é exatamente o sucesso que eu quero no sentido literal da palavra. Eu não quero este sucesso. Eu não quero esta sucessão de eventos. Eu quero outra sucessão de eventos. Então eu tenho que fazer o quê? Uma ação diferente. Qual a ação? É aí que eu tenho que pensar para o meu dia, para a minha capacidade, para aquilo que eu faço. Tem que ser diferente, senão o sucesso é o mesmo. Agora, o quê? Deixa-me ver, deixa-me pensar o que é que eu consigo fazer. E se eu consigo fazer um bocadinho disto, que já é diferente daquilo, então o sucesso já vai ser diferente. Ok? Portanto, resumindo, sucesso não é aquilo que a maioria pensa, não é aquilo que a maioria aceita, não são aquelas pessoas, se calhar, não são aqueles hábitos, não são aquelas ideias. Isso foi algo que nem sei quem, nem sei como, se conseguiu fazer essa ideia expandir-se de tal maneira que neste momento afeta basicamente toda a gente e por isso toda a gente tem o potencial para não estar bem dada a pressão que
essa sua ideia ou noção de sucesso tem para si. Fica a sugestão de filosofar um bocadinho sobre esta questão, modificar talvez alguma coisa e a partir daqui ver então um sucesso ou resultados diferentes. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si.